desses acidentes, Manuel? E aí eu já pergunto qual é a diferença de choque e colisão, porque são os dois primeiros, inclusive. Pois é, a colisão é quando você, na realidade, você tem a colisão de dois veículos em movimento. Sentido contrário, né? Sentido a favor, ele no sentido que ele pega a outra mão. A colisão, isso é a colisão. O choque é quando você desenvolve uma velocidade muito elevada, você perde o controle do veículo, você entra, por exemplo, numa passarela, derruba uma passarela. Numa parada de ônibus, derruba né, que já postes. acontece algumas vezes. É coisa comum que a gente está vendo por aí, né, não é, Patrick? Derrubar poste, derrubar passarela. Sim, postes. Muito comum derrubar muito passarela. Comum. É um lugar comum que a gente vê. Ou seja, efetivamente isso, todos os dois são violentos e efetivamente aqui tem um fator comum. A velocidade é a principal indutora e o principal motivo quando acontece os choques, as colisões, os capotamentos, né? Os atropelamentos. Efetivamente você viu que aumentou o número de atropelamentos, pessoas que morreram por atropelamento, passou no período do ano passado, o mesmo período de 39, passou para 52 pessoas no período de janeiro a julho. Você veja como o pedestre ainda está sendo penalizado. Você veja também, quando tem um atropelamento, a principal vítima é o pedestre. Você veja também, sabe, Patrick, ainda, 81 motociclistas morreram nesse período. O motociclista ainda é a maior vítima do trânsito em Manaus. E aumentou, né, do ano passado. Aumentou. Assim como o pedestre aumentou 23%, o motociclista aumentou 27%. O ciclista, 3 ciclistas foram ceifados, perderam a vida. E também aumentou, porque nesse mesmo período do ano passado, exatamente, pelo registro, zero, exatamente. Zero, né? Não é? Ou seja, agora uma coisa, Patrick, que nos chama a atenção, é nessa tabela de tipo de vítimas que não foram informados. Olha só, aumentou 186%. Ninguém sabe se é motociclista, ninguém sabe se é motorista, ninguém sabe se é condutor, se é passageiro, não é? Tá certo? Ou seja, você veja de que aqui, quando se classifica isso, teve uma moça que morreu no Distrito Industrial, passageiro de motocicleta. Lembra que ela ia na garupa, caiu e o caminhão passou na cabeça dela? Não é? Ela era passageira de motocicleta. Aqui não tem, só tem o condutor e só tem essa modalidade. Não tem essa modalidade. Tem passageiro de automóvel, né? Isso, exatamente. E passageiro de veículos pesados. E aí, é classificado como não informado? Talvez seja isso. Está nesse núcleo aqui, que não foi efetivamente. Claro, né? Não está claro. Não fica claro. Você veja como existe a falha para que a gente possa. Esses dados são importantes, Patrick, para que a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal possa, dentro da sua área, o Governo Federal nas rodovias, o Governo Estadual nas AMs, que são as rodovias estaduais, e o Governo do município, nas suas ruas do município, possam planejar e possam descobrir aquilo que nós chamamos de pontos negros de acidente. Pontos negros de acidente é aonde, nesses locais, tem acontecido atropelamentos, tem acontecido colisões, tem acontecido choques e tem provocado vítimas e danos materiais, não é? Para que ali se possam ter ações preventivas de sinalização, de fiscalização, de monitoramento, para que nós possamos evitar que ali possam acontecer novos acidentes. É por isso que esses dados são importantes, não só para a gente divulgar, mas é que se tem ação. Quantas vezes, Patrick, a reportagem chega da rádio e da TV, olha, aqui no nosso bairro aconteceu mais um acidente nessa interseção. Aqui é constante ter esse acidente. O que se foi feito? O grande questionamento é o que nós estamos fazendo para minimizar, para diminuir aquele ponto negro de acidente que provoca vítimas fatais, lesionadas, pessoas se machucam. Esse é o objetivo para que se tenha um levantamento adequado e o monitoramento adequado. Inclusive, a gente começou falando sobre os locais da cidade por zonas, né, que tem aí mais vítimas, mais acidentes fatais de janeiro a julho. E esse é um ponto interessante também, né? Você falava sobre o poder público analisar isso e fazer alguma coisa, né, para melhorar, para resolver. E assim,
A gente traz aqui como exemplo, ó, a Zona Centro-Oeste com 4% das ocorrências, a Zona Norte com 31%. Não significa dizer que a mobilidade, a infraestrutura de trânsito nesses pontos, ela seja tão diferente. Pode ser que a mesma sinalização ou falta dela esteja na Zona Centro-Oeste e também esteja na Zona Norte. Perfeito. Só que como tem muito mais gente na Zona Norte, a da Zona Norte precisa ser melhor. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Patrick, olha, é só nós fazermos um comparativo. Como é que é o trânsito, não é o núcleo, exatamente no horário de pico, ali perto ali dos shoppings, perto daqueles shoppings que tem, daquele centro de atendimento. Dirigir nas zonas norte e leste é, e você compara atenção redobrada. Aqui na zona centro-sul, na zona sul, na área central, né? Não tem comparativo, não, né? Não tem comparativo. E não deveria ter essa diferença, né? Deveria ser. Mas você sente que quando você dirige em alguns locais na zona norte ou leste, parece que é mais perigoso. Patrick, você veja números como esse que levou a administração da cidade de Londres, há 20 anos atrás, a tomar uma decisão. Londres estava no seguinte: eu vou investir em asfalto ou vou investir num sistema de transporte público eletrificado? Eles ficaram numa decisão atroz, né? E eles descobriram, pelos dados de acidentes, pelos dados de investimentos no sistema viário, que era muito mais caro triplicar vias de que melhorar o transporte público para as pessoas. Olha só o londrino há 30 anos atrás. Um sistema que já existe desde o final do final do século XIX. O sistema de metrô, o sistema de trem, né? Nos leva a seguinte questionamento em Manaus. Por exemplo, vale a pena se investir tanto em, por exemplo, duplicar uma necessidade que todo mundo coloca isso, sabe, Patrick? Duplicar a avenida ali dos franceses. A Avenida dos Franceses ali, hoje do atual terminal rodoviário até o Campos Elíseos. Aquela via, que é a mesma largura de 50 anos atrás, ela hoje recebe o mesmo número de veículos, que hoje nós já estamos com mais de 960 mil veículos em Manaus, né, no mês de julho. Vale a pena triplicar, duplicar aquela via, ou era melhorar um sistema de transporte mais eficiente para lá? É questão de dinheiro, é questão de racionalidade. Por quê? O londrino descobriu que se ele não tivesse feito essa opção pelo transporte público, hoje não teria resolvido o problema da cidade, a cidade seria intransitável, seria insuportável, eles estariam contribuindo para um meio ambiente de uma maneira negativa, o desconforto das pessoas, a má qualidade de vida das pessoas, enfim. A cidade como Londres não é uma cidade, sabe, qualquer, uma cidade, sabe, milenar, que pensa que nós temos que nos pegar a isso, decisões políticas que nos levem a pensar a cidade daqui a 20 anos. Patrick, nós estamos com um ponto de referência, o que Manaus será no final do período da Zona Franca de Manaus. Vamos ser isso. Não é? É um ponto que a gente pode discutir. Não é? Como é que será? Porque o problema é que daqui a 20 anos eu não vou estar no poder, né? Então, quando eu digo quem está no poder na hora, talvez não pense 20 anos à frente, porque não sei se vou estar no poder ainda, então talvez é melhor fazer uma obra agora para as pessoas verem. Mas isso aí, Manuel, é algo que eu gostaria de conversar com você em uma outra oportunidade, né? Sobre essa relação da mobilidade urbana com a política, os votos, a aceitação popular, enfim, acho que isso é importante. Um tema bacana, bacana, sim. Manuel Paiva, te agradeço, um abraço para você, excelente terça, até a próxima semana. Agora nós vamos ter assuntos palpitantes, né? Essas discussões sobre a cidade, sobre as pessoas, o nosso futuro e o que nós precisamos e o que nós queremos. Patrick, você foi muito feliz quando disse o seguinte: as decisões não têm que ser bom para grupos individualmente, tem que ser bom para a coletividade.